Olá, boa noite. Eu sou a Liriel, vou coordenar a mesa da nossa reunião de quarta-feira à noite. Quero dar oi para a nossa comunidade online do Contemporâneo e dar oi para o nosso auditório presencial, que está aqui também conosco. Começo, abrindo nossa mesa, celebrando parabéns para a nossa presidente do Contemporâneo, Ângela Piva, que não está aqui conosco, mas estamos aqui com nossa casa online, nossa casa presencial, celebrando a vida e celebrando essa instituição que ela criou desde 1997 e que perdura até hoje. Buenas, agora também vou apresentar a nossa razão para estarmos aqui conversando hoje à noite, que é inspirados no tema do Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. Estamos só tratando de questões técnicas aqui com a nossa mesa. É. Buenas, acho que estamos agora perfeitamente ajustados. Pessoal, nós vamos falar hoje em relação ao Setembro Amarelo, ideias como manejo clínico em situações de crise. Nós vamos falar dos cuidados paliativos e também vamos falar sobre espiritualidade e religiosidade. Para tanto, eu vou apresentar cada um dos nossos convidados. O Peter Martins está aqui à minha esquerda, é médico psiquiatra e psicoterapeuta. Ele é psiquiatra na Prefeitura de Porto Alegre e atua no plantão de emergência em saúde mental do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul. A Fabiana Giger é psicóloga e mestre em psicanálise clínica e cultura pela URGS. Ela é especialista também em teoria psicanalítica e psicoterapias na idade adulta, aqui pelo nosso Instituto Contemporâneo, e também é especialista em psicologia hospitalar no Hospital Moinhos de Vento. Ela atua como psicóloga no Clínicas e trabalhou também como professora universitária na FADERGS, e foi também na FADERGS coordenadora da graduação em psicologia e responsável técnica e coordenadora da clínica escola. Aqui no Contemporâneo, ela é também coordenadora de seminários e supervisora clínica. E na minha extrema esquerda está o Samuel Camorrara Teixeira. Eu gosto que a casa está bem humorada hoje. Então, então, o Samuel é nosso colega, ele é formando do último semestre de psicologia na UFSPA e enfim, do início da faculdade, acredito, ele vem atuando em pesquisa sobre psicoterapia, sentido da vida, religião, espiritualidade e multiculturalismo. Ele tem interesse especial em compreender como os psicólogos abordam a religião e a espiritualidade em sessão. Para tanto, ele integra o Laboratório de Estudos em Terapias Humanistas e Experienciais na UFSPA e Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, vinculado à PUC-SP e à Fundação São Paulo. É também membro da Society for Psychotherapy Research, onde ele integra o comitê de estudantes do capítulo latino-americano e da Society for the Advancement of Psychotherapy, vinculado à APA, onde ele faz parte do comitê de membros estudantis. Então, essas três pessoas hoje vão conversar conosco acerca desse tema que é pesado, mas que faz parte da vida também. Eu gostaria de convidar então o Peter para abrir nossa conversa. Oi, estão ouvindo bem? Bem, então tá. Se confundirem, assim, ó, eu não sei, eu vim com o roteiro, essa aí, essa aí tá tudo certo. Eu não vim com uma abordagem específica, assim, né? Vim para uma roda de conversa mesmo, né? E o que eu acho importante, assim, para começar, né? Eu queria trazer um tanto a minha experiência mesmo na emergência, se não estiverem ouvindo. Não, tá bom assim agora. Tá bom assim? Hã? Tá, o pessoal que está em casa está ouvindo? Tudo certo? Tá perfeito, Peter. Pode ficar tranquilo. Quem está falando? É a Nora, Peter. Tudo bom? Querido, tudo bom? Tudo bem?
Tudo, feliz em te ver aqui de novo. Um beijão. Beijo, Peter. Assim, gente, até me perdi um pouco, mas assim, ó, eu queria um tanto trazer mais a minha experiência mesmo como psiquiatra no HPS Zona Sul, porque eu acho que é importante, assim, justamente por ser um momento, né, um mês dedicado ao suicídio, a gente ter um tanto uma noção de rede, né? De rede de atendimento. Quando a gente está aqui, a gente está fazendo parte de uma rede de atendimento, né? Que eu gosto muito de usar uma palavra, né? Descentralizada e integrada. Eu acho isso fundamental, assim. E no, eu acho para dar uma ideia assim como funciona lá a emergência psiquiátrica, assim, ó, eu não sei se todos sabem, mas Porto Alegre tem 2 emergências psiquiátricas SUS. Vai todo mundo para lá, basicamente, de todas as classes sociais. Essas. Tinha. Hã? Ou tinha. Por enquanto tem. Tem. Eu acho que até o ano que vem vai ter. Eles estão querendo fechar. Boa essa aí, porque isso é uma outra questão importante. Mas assim, ó, tem as duas, que uma é no postão do IAPI e a outra nossa no postão da Cruzeiro. Quem mora em Porto Alegre, da Ipiranga para lá, vai para o postão da Cruzeiro, a referência é o Cruzeiro. Da Ipiranga para cá, a referência é o IAPI. O que acontece, assim, ó, são 2 unidades, tá, que estão sempre superlotadas, tá? Sempre chegando ambulância, a gente não sabendo onde colocar as pessoas. Muitos desses pacientes que a gente atende lá são pacientes com risco de suicídio, né? Um colega, no final do ano passado, ele fez um compilado, ele disse que em Porto Alegre se mata mais ou menos em torno de 99 pessoas por ano, tá? Eu não sei se deve haver subnotificação aí, né? Eu acredito que há subnotificação. Por quê? Porque a gente atende muita demanda lá com tentativa de suicídio. Como é que chegam essas demandas? Trazido pelos familiares e muitas trazidas pelo SAMU, né? Eles vão para a clínica, são avaliados, quando eles estão compensados sem risco de vida, a clínica nos passa. O HPS também nos manda muitas tentativas de suicídio. Tá? E na avaliação das tentativas de suicídio, eu acho que é bom a gente ter uma ideia também um tanto do perfil clínico dos pacientes, né? E das dificuldades da gente como cidadão, eu acho, e como profissional de saúde e como os profissionais especificamente lá da emergência. Porque, assim, ó, todos nós podemos nos deparar na rua, em qualquer circunstância, com alguém com a intenção de se suicidar. O que a gente vai fazer? Né? No geral, se o risco é iminente, procurar chamar o SAMU. O SAMU vai avaliar, né? Às vezes consegue perguntar o endereço da pessoa, às vezes não, e leva conforme o endereço para uma das 2 emergências. Vai chegar lá, essa emergência quase sempre vai estar superlotada. E não é superlotada, é muito superlotada, né? Essa noite passada eu estava de plantão, assim, eu não tinha ali pelas tantas, eu estava super cheio, né? Não tendo onde colocar as pessoas, e chegou uma agitação psicomotora grave, não era tentativa de suicídio, mas não tinha onde conter a pessoa, porque a gente precisa de uma maca, tudo ocupado, né? Então, esse paciente que vai chegar lá com risco, e eu acho que ele tem que ir para lá, ele vai também encarar um pouco isso, uma realidade que às vezes é difícil para ele ver, tá? E uma boa parte, né, como vocês sabem, dos pacientes que a gente atende lá sofrem por depressão, né, a ideação suicida. E na avaliação, como é que a gente avalia, né, um risco de suicídio, assim? Avaliar, né, ver a situação do paciente, perguntar para ele, né, deixar ele falar, mas quando ele começar a contar a situação dele, perguntar objetivamente, claramente, se ele pensa em se matar, né? Muita gente às vezes tem medo dessa pergunta porque tem receio que essa pergunta induza, tipo assim, tu me deu uma ideia, nunca tinha pensado nisso, mas tu me deu uma ideia. E a pergunta não induz, né, a isso. E se o paciente
dizer que pensa e tiver planos, o risco é muito grande. Aí a tendência nossa é internar. Tá? O problema é o seguinte, ele vai ficar num ambiente que também é difícil para ele, que é nessa superlotação. A gente tenta avaliar a estrutura familiar que essa pessoa tem, conforme o nível de risco, a gente consegue fazer, num certo sentido, uma internação domiciliar. Só que na ideia de rede que eu falei, isso que a Fabiana, né, falou, que está para fechar as 2 emergências, que é uma briga que a gente está que não fecha, porque a prefeitura quer substituir por CAPS. Acontece que na rede, CAPS e emergência não se substituem, eles são serviços complementares, né? Então, nós somos complementares aos CAPS e os CAPS são complementares a nós. O que a gente gostaria muito era que os CAPs realmente fossem em muito maior número e com mais recursos humanos, tá? E daí, assim, ó, muitos pacientes que se agravariam não chegariam até nós, eles não chegariam a agravar. Essa pessoa que a gente internou, que vai ficar internada, ela fica vários dias internada, reduz o risco de suicídio, e aí ela vai consultar. Boa parte, a maioria dos nossos pacientes não tem condições de pagar nada, né? Alguns, uma boa parte, inclusive dos nossos pacientes, são moradores de rua, tá? E aí vai consultar na rede pública. Só que a rede pública é justamente isso, assim, ó, não tem equipe de saúde mental em Porto Alegre suficiente para todo mundo, está muito longe disso, né? Tem psiquiatra, falta psicólogo, tem psicólogo, falta psiquiatra, no geral falta os 2, falta enfermagem, falta serviço social, tá? Mas a ideia de rede eu acho que é bem importante a gente entender, porque a gente otimiza o funcionamento dos serviços em Porto Alegre, né? Quem é atendido pela SAMU, mesmo tendo convênio, a SAMU leva para uma das 2 emergências. Ah, mas eu tenho convênio, eu posso ser atendido no hospital. A SAMU vai levar para lá. Sendo o SAMU é para lá, tá? Quando a família paga um transporte de urgência, às vezes leva para Pinel, para São José, para PUC, tá? Então, os diagnósticos das pessoas, se quiserem também me perguntar alguma coisa, vontade que eu começo a falar, também não paro. Os diagnósticos das pessoas, né? A depressão, eu não sei se dizer ser em primeiro, mas isso também não é um dado epidemiológico, porque eu acho que o nosso perfil é um perfil de, embora atenda toda a população, ele tem um viés assim que pega mais pessoas que não têm acesso a tratamento, né? E pega, como eu disse, muitos moradores de rua em muita dependência química, né? E dependência química, quando eu falo, grande maioria é crack. Então, agora de noite lá vai ter, nesse horário, o usuário de crack que vai querer internar. Esse usuário de crack, alguns têm risco de suicídio, vão ficar, né? Então, vão ficar internados. Está deprimido, não sei se chega a ser um diagnóstico de depressão, muitas vezes, mas às vezes eles dizem assim, ó, eu sei que eu não vou conseguir me livrar disso, né? Um dia eu atendi um menino que eu achei muito esforçado, 23 anos, ele internou porque quis, ficou 21 dias internado no Hospital Vila Nova, saiu do hospital, ele quis ir para uma fazenda terapêutica, ficou 9 meses na fazenda, e no dia que ele saiu, ele usou crack. E ele buscou lá o atendimento na emergência chorando. Eu acho que ele tinha um certo risco de suicídio, porque ele se deu conta de uma coisa. Ele disse assim: desculpe, eu nunca vou me ver livre dessa merda na vida. Ele disse assim: lá dentro, eu era tão viciado em crack quanto o senhor. Eu não me lembrava de crack, eu não sentia necessidade de crack. Quando eu saí para a rua, na hora eu pensei: bah, coisa boa, estou livre, e a associação livre, né? Livre para quê? Para usar crack, né? Ele disse: foi impossível se segurar. Então, isso também é uma outra questão, assim, ó, na nossa sociedade, eu acho que uma parte das pessoas com risco de suicídio, bem importante, são dependentes químicos que têm pouco acesso ao tratamento. Eu não sei qual o tempo, quanto falta. Eu vou te
Cutucar. Ah, tem bastante tempo. A Carol sabe, começa a falar. Que tal Eu- mais uns 5 minutos eu passo a palavra para o Fábio? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Eles ficam internados lá? Ah, isso é uma outra coisa importante. Sabe quando a gente vai num hospital, né, e a gente foi para uma emergência e tem que internar? O que que a gente fica? A gente fica guardando na emergência até vir um leito num quarto, né? Lá fica guardando lá com a gente na emergência, só que o leito não é no quarto, a gente não tem, vai ser transferido para um hospital. Oficialmente só pode ficar lá até 3 dias, porque não é uma situação adequada. Tem gente que tu chega lá e tá há 10 dias, às vezes. Não, a gente não conseguiu o leito. Nós não é bem nós, é a central de leitos que fica procurando o leito daí. Tá? Então, uma das ideias, o que que acontece assim, ó, por exemplo, por que que lota? Uma das coisas é a dependência química. É muito cheio de dependente químico. Daí chega alguém esquizofrênico, que não é dependente químico, alguém com risco de suicídio, tá, tem muito dependente químico, e aí daí não tem onde colocar ali a pessoa. Ela vai ficar, às vezes, à noite numa cadeira, à noite numa maca, às vezes da SAMU, a SAMU acaba deixando a maca lá com a gente, e aí fica aguardando. E aí né, fica lá aguardando, e a pessoa começa a se incomodar, obviamente, muito com aquilo, mas o risco continua a ficar lá. Para que lugares que vão? Vão para o hospital espírita, é o mais frequente. Eu estou falando de risco de suicídio, não a dependência química. O hospital espírita, o hospital Santa Ana, que fica acoplado ao espírita, o adolescente, acho que vai para o clínicas, que é o lugar que a gente sempre mais quer, né? Mas o problema é conseguir, é muito difícil conseguir. E o vai para o adolescente também vai pro Hospital Conceição. A São José, a prefeitura internava, comprava vaga na São José até uns anos atrás. Internava muito lá, não interna mais. Já aconteceu assim de estar tão superlotado que numa noite a prefeitura comprou leito, se eu não me engano, até em Canoas. Né, acho que Eu acho que seria legal complementar, né? A gente fazer bem uma associação pública. Escutam? Puxando o gancho, acho que a gente podendo fazer bem uma roda de conversa em associação livre, né? Ah, isso que tu traz do colapso, né, da saúde mental, né, um excesso de procura. Por um lado, a gente tem escutado muito mais falar em saúde mental, mas em termos de saúde pública, a gente tem um retrocesso muito grave, né, em termos de assistência, né, e isso tem nos preocupado muito também, né, de poder dar uma assistência adequada ao paciente, né. Acho que a violência, ela tá cada vez maior, né, em todos os sentidos, e isso entra por todos os lados, né? Então, na clínica, certamente vocês percebem também, entra cada vez mais cedo, né? Eu tenho um caso de uma adolescente que eu acompanho que começou as tentativas de suicídio aos 13 anos. A gente fez a primeira internação domiciliar dela aos 14, que durou um ano. E esse ano a gente precisou da internação, né, formal mesmo, né? Então ela ficou um mês mais ou menos internada. E o quanto a gente percebe que essa internação foi uma continência importante para ela, assim, né? E uma reconstrução da vida depois, né? De uma possibilidade. Ela ficou bem mais estável, né? Ela a gente mudou o diagnóstico, né? O psiquiatra do caso tinha dúvidas, enfim, e isso ajudou muito também, né? Mas o quanto a gente vê que uma equipe multidisciplinar, no caso, né? A família entendendo a importância dessa equipe multidisciplinar tem sido a virada de chave no caso. Né? E o quanto a gente vai precisar estar trabalhando de maneira integrada cada vez mais, porém, por um outro lado, né, em termos de investimento na saúde,
não sabemos o que que nos espera, né? Então, isso é algo muito preocupante. Outro ponto que eu queria trazer era sobre os estudantes também, né? Os profissionais da saúde, no meio dessa violência, desse colapso, dessa incerteza, inclusive o profissional de saúde mental, né? O profissional médico tem se suicidado muito, o estudante de medicina, né? A gente teve casos aí, né? Eu acompanhei de perto um caso da UFSPA, inclusive, né? Esse ano, né? Então a gente tem algumas situações aí que perpassam todos os lados, né? E aí, Setembro Amarelo não é só em setembro, né? A gente poder olhar para tudo isso, assim, né? O profissional da saúde, ele tem acesso a um conhecimento, principalmente o médico, que é potencialmente perigoso, né? Se não está sendo olhada para a saúde mental dele, né? Então, assim, eu vou entregar para um jovem que possivelmente está vivendo coisas muito duras dentro de uma faculdade que é muito exigente, né? E que perpetua uma certa violência também, né? Assim, no sentido de o R1 é melhor que o R3 é melhor que o R2, que é melhor que o R1 e que vai, né, tendo essa hierarquia que muitas vezes é violenta, né? Eu também atendo, assim, em consultório alguns estudantes de medicina e eles me dizem assim, eu tô dando atestado para as pessoas, mas eu não posso ter um atestado. Eu não posso ficar doente, eu não posso faltar, né? E isso acaba gerando, né, um aumento aí dos potenciais riscos, né? Não tem espaço também para falar disso, os espaços ainda são muito poucos, né? E Acho que tem uma pessoa que quer falar, não sei se depois ou ela levantou a mão ali. É. Uhum. Oi, oi. Não, eu fiquei pensando assim, falou na Clínica São José, e eu fiquei pensando duas situações. De um paciente que eu atendi, eu fui atender durante 8 meses na Clínica São José, foi internado particular e tal, e que me chamou a atenção, porque foi uma burocracia para eu poder entrar para atendê-lo, porque não tem psicólogo lá dentro. Só a psiquiatra que vai de tipo assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, para atender o paciente 5 minutos, Uhum, né? É uma coisa. E foi uma burocracia para conseguir modificar isso para eu poder entrar na clínica durante 3. Eu ia 3 vezes por semana, durante 8 meses, às vezes 4 vezes por semana. E este mesmo paciente, enfim, teve alta, foi para a cidade dele, e agora eu fiquei pensando assim nessa situação. Ele passou para medicina, ele fazia psicologia, trocou de curso, foi fazer medicina, era envolvido com drogas, e aí agora ele vai ter um. Eu fiquei pensando sobre isso, assim, o quadro que eu continuo atendendo ele à uhum, distância. Eventualmente eu vou à cidade dele, em Santa Catarina, para atendê-lo, uma vez por ano, assim, pelo menos para ter uma presencial. Mas agora o sinal amarelo para amarelo. todo ano, no sentido de que ele vai ter acesso a. Ele já conhece muitas drogas medicamentosas, né? Uhum, Mas que vai ser uma coisa mais uhum, acirrada, eu acho, o atendimento agora. uhum. Mas essa coisa assim, eu não sei todos os hospitais, o Espírita, outros mais, se tem psicólogo atendendo junto, assim, mas lá na Clínica São José com certeza não tinha. E que é uma falta, uma necessidade, né, para os pacientes internos. No Clínicas nós temos, né, atualmente 26, a gente está indo para a 27ª contratação de psicólogo, mas é uma realidade paralela, a gente sabe disso, né, não é a realidade do nosso estado, não é a realidade do nosso país, inclusive, que na sua grande maioria, eu mesma já trabalhei na Santa Casa, por exemplo, sendo a única psicóloga do hospital em que eu estava inserida, né. Eh, o Gustavo lembra bem dessa época, né? Me conheceu nessa época. Enfim, um hospital de 600 leitos na época, né? Então, essa é a realidade, né? A ausência de profissionais, triste realidade, né? Porque o ideal, né? No mundo ideal seria ter um psicólogo nessa equipe que fizesse um trabalho
de grupoterapia, um trabalho multidisciplinar ali dentro e que dialogasse com os psicólogos clínicos que vão também fazer esse acompanhamento lá dentro, como tu, né, vai lá atender, já tem vínculo e que faça essa ponte, né, do atendimento clínico com a internação. Esse seria o ideal, né? A gente ter mais de um psicólogo nesse caso, né? Nós tínhamos 4 psicólogos lá na emergência. Hoje também nós não temos nenhum. Se aposentaram e não foram repostos. É. E, Fabiane, Uhum. quando tu sugere essa integração de equipes, tu entende isso como cuidados paliativos, por exemplo? Ai, que interessante. Acho que sim, né? Acho que os cuidados paliativos é a premissa, né? A gente poder fazer esse cuidado integral, né? Olhar para o sujeito e não para a doença, né? A gente tem muito essa prerrogativa que vai um pouco na contramão de uma lógica muito biomédica, muito paternalista que se tem, né? Culturalmente aí no meio da saúde, não só na medicina, mas no meio da saúde, né? Então, a gente poder olhar para a questão multidimensional mesmo do paciente, né? Ah, manejo de dor entra muito, né? Lá no hospital se fala muito em manejo não farmacológico da dor, né? Que dor é essa, né? De que dor ele está falando, né? Tem a dor física, tem a dor espiritual, tem a dor emocional, né? Tem todas essas junto, tem a dor da família, né? A gente vinha conversando antes, né, Karime? A família faz parte desse cuidado paliativo. Como é que eu vou cuidar desse sujeito sem olhar para a família? Como é que ele vai se despedir dessa família? E como é que vai ficar essa família? Né? Às vezes eles vivem, sei lá, um casal que vive 60 anos juntos, né? Como é que vai ficar, né, essa família? Então, esse é o cuidado paliativo, né? Vai olhar para uma outra faceta da morte, que eu acho que tem a ver com, né, com o título, assim, do nosso encontro, né? É um outro tipo de cuidar aí que é diante de um olhar mais complexo mesmo, né? Cada um vai morrer de um jeito, cada um é diferente. O que vai fazer sentido para uma família não vai fazer sentido para outra, então a gente tem que poder se aproximar sim, escutar sim, né? Eu gosto muito de uma fala clássica da Ana Cláudia Quintana Arantes, naquele vídeo que ela ficou muito conhecida, né? A morte é um dia que vale a pena viver, né? Ela diz assim: as pessoas dizem que a primeira impressão é a que fica. Mentira, é a última, né? Todo mundo tem algo a fazer no final, né? Que fica. Né? E ela ainda diz, passar um batom, fazer um xixi antes de entrar no voo, né? Isso me fica muito como cuidados paliativos, né? O que que tu quer fazer antes de partir? O que que é essencial para ti? Que tu precisa, né? E para a família também, né? Eu tive casos muito bonitos, assim, né, dentro do hospital, que eu poderia contar, assim, de reconciliação de familiares, de filha. Teve uma filha com a mãe, foi dos primeiros casos que eu atendi há anos atrás, né? Ela disse: Eu gostaria de me reconciliar com a minha filha. Será que a gente poderia chamar ela aqui? Faz anos que eu não converso com ela. E a gente fez essa reconciliação, a filha acompanhou a mãe até o final. Elas conseguiram, né? Resolver uma certa pendência, né, que a gente diz assim entre elas. Oi, que interessante isso que vocês estão trazendo, né? Estava escutando o Peter aí com essa coisa mais prática, né? Que nos falta tanto, né? O quanto a importância dessa rede, né? A gente poder construir essa rede. A Marina aqui do meu lado disse, é bom conhecer o Peter, saber que ele está aí, né? Porque é isso, a gente precisa de rede, né? A gente precisa dessa costura. Então, muito bom de escutar, né? E tu sabe, eu sou a colega, amiga, então, fico babando aqui de ouvir. E aí fiquei pensando nisso que tu tá trazendo, né, Fabiana? Duas coisas me ocorrem, assim, né? Sobre essa coisa também da dor de encarar o fim, né? Porque é também olhar para isso, né? A gente está sempre pensando na vida, mas desde que a gente nasce, a gente sabe que em algum momento vai chegar o fim, né? E como a gente vai olhar para esse fim, né? Que fins a gente vai dar para o nosso fim, né? Como é que é isso, né? E aí me ocorreu essa semana, eu estava vendo aquelas coisas de ficar lendo no Instagram. E apareceu, em função do Setembro Amarelo, com essa coisa que vocês estão trazendo dos psicólogos, né? A falta da escuta que a colega trouxe aqui, né? Porque eu acho que o psicólogo entra nesse lugar da narrativa, de alguém que vai escutar.
né, que vai construir algo aí, né? É a nossa premissa como psicanalista, né? É essa ideia do encontro, né? A gente falou que a gente está aqui com 32 assistindo aí online, na nossa comunidade online, e uns 12 aqui, mas a gente está aqui resistindo porque a gente quer o encontro, a gente quer a presença, né? A importância disso, né? Como uma militância quase. E eu vi uma chamada na Golden Gate, que tinha um cara, então, tentando suicídio há uns 20 anos atrás, e que o bombeiro que ficou conversando com ele por horas. Tem uma foto dos dois, cabeça com cabeça, assim, e eles ficam conversando, e ele salva esse cara. E depois disso, eles têm uma amizade de 20 anos, e ele diz, o que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que te fez mudar de ideia, né? Ele me escutou, né? E essa é a nossa prática, essa é a nossa clínica, né? Então, que bom poder estar escutando vocês, né, nessa noite aqui. Obrigada. E aproveitando, chamando nossa comunidade online, Evelise, tu tem uma pergunta? Boa noite, vocês me escutam? Sim? Primeiro eu queria parabenizar o Contemporâneo, né, e aos participantes da mesa por trazer de forma tão realista e tão presente, porque às vezes a gente não tem essa ideia, né, do que acontece na rede pública e a gente sabe que a saúde mental às vezes é algo que não interessa aos governantes, enfim, não é uma prioridade, né? Então é muito legal poder escutá-los, né, e poder parabenizar também, porque das poucas instituições que eu vi um movimento de se falar sobre o suicídio, porque eu percebo que isso ainda é um tabu, né, naquilo que alguém estava trazendo, tipo assim, não fala porque aí vai dar vontade, né? Mas a minha pergunta é no sentido de escutar vocês com tanta experiência, né, e pensando também na clínica e quão grave isso é, né? E a gente sabe que o índice de suicídios entre adolescentes é imenso. Esse exemplo que vocês estavam trazendo da Ponte, tem um cara até do Bon Jovi, né? Que viu que um cara ia se matar e começou a conversar e escutar, e isso fez com que a pessoa parasse, né? Tem alguns estudos do Centro de Valorização da Vida que mostram que se eles conseguem ficar com a pessoa por um tempo, a pessoa naquele momento repensa, né, sua decisão de se matar. Mas a minha questão é uma outra, assim, eu fico pensando e queria escutar muito vocês. Vocês estão falando de suicídio enquanto fenômeno, né? Mas para vocês, alguém falou em depressão, né? Eu queria escutar vocês sobre as causas do suicídio. Porque a gente sabe, estudando os autores, que tem vários autores que relacionam depressão com suicídio. Então, assim, o suicídio ele é um sintoma, o suicídio é uma causa, o suicídio é um resultado de uma desilusão narcísica com o ser humano e a sua própria onipotência. A gente sabe que tem teorias psicanalíticas que tentam dar conta, né, do porquê que uma pessoa se mata. Uma é para acabar com a sua própria dor que não conseguem viver. Outra é porque estão matando alguém, e daí pensamos na melancolia, que está matando alguém que não é a si próprio, mas alguém que está dentro de mim, né? E a gente sabe das questões das patologias narcísicas e a relação disso com o suicídio. Então, eu queria escutar vocês na questão suicídio, o que que vocês entendem, já que é algo que afeta toda a população, independente de faixa etária, de classe social, o que que é isso, né, que leva uma pessoa a acabar com a sua vida? O que que vocês pensam como causa? Porque talvez a gente pensando na causa, não que a gente vai ser pretensioso de achar que vai acabar com o suicida. Até porque tem várias questões. Ah, quem fala que vai se matar não se mata, não dá bola. Mas tem depoimentos de colegas que, inclusive, presenciaram na sua clínica, na hora da sessão, um paciente se suicidar na sua frente. Isso é muito complicado. Inclusive, tem colegas que optam por não atender paciente suicida, pelo risco que correm do paciente se matar ali na hora da sessão. Então, eu queria escutar vocês um pouco nesse sentido, assim, o que que vocês, da experiência vasta que vocês têm, leva, o que que causa uma pessoa se matar? É isso. Obrigada.
Pessoal, eu estava pensando se a gente deixa essa pergunta para fechar nossa mesa no final, e agora abro para tu mostrar uma outra faceta, que é a faceta da espiritualidade, que garanto que aparece na saúde pública e aparece na clínica 1 a 1. Com certeza. Eu vou abrir a apresentação. Só para confirmar, Liriel, quanto tempo eu tenho? Tu tem 20 minutos. Perfeito. Estou também contabilizando o tempo. Acho que a gente consegue voltar para o primeiro slide. Eu intitulei a apresentação desta noite de A Religião e a Espiritualidade Diante da Morte, Lições do Multiculturalismo para os Cuidados Paliativos. Então, é pensar, em certo sentido, como que nós, psicoterapeutas, podemos desenvolver certas competências que nos desenvolvem e geram em nós uma sensibilidade cultural para lidar com os aspectos culturais do nosso paciente, mas nesse caso especialmente a sua religião e a sua espiritualidade. Basicamente, o que me trouxe para, ao longo do meu processo de graduação, investigar esse tema, veio de um lugar de uma certa inquietação de, no contexto religioso, na comunidade de fé que eu participo, perceber que algumas pessoas cristãs que vinham até mim, porque sabiam que eu era da psicologia de alguma forma, vinham com o desejo de serem atendidos por um psicólogo cristão e pediam algum tipo de encaminhamento ou sugestão. E, embora eu entendesse as razões dessa pessoa buscar isso, eu buscava entender, mas afinal, por que que você está buscando um psicólogo que tem a mesma fé que você? E eu ouvia muitas histórias, e muitas delas, um ponto em comum era ver um certo medo de ter a sua religião e a sua espiritualidade invalidadas no processo. O medo de talvez elas serem trazidas, e isso foi mais ou menos o que me levou a começar a prestar atenção se esse tema aparecia na universidade, e infelizmente não aparece. Posso dizer do começo ao fim da graduação que não foi falado em uma aula temática nem uma única vez. Então fui percebendo um certo descompasso. Ok, por um lado parece que existe um desejo de discutir sobre isso, mas nós não estamos sendo formados para pensar sobre isso. Então, para isso, o que que é a religião e o que que é a espiritualidade que estamos falando? Quando pensamos na espiritualidade, nós estamos pensando em pensamentos, em comportamentos, em atitudes que estão relacionados à busca pelo sagrado, que aqui pode ser entendido tanto como Deus ou para uma dada pessoa a natureza, o potencial humano, mas diz respeito a esse processo de busca de uma forma mais individual, até em certo sentido. Enquanto que a religião, ela inclui algumas outras dimensões, como o pertencimento a uma comunidade, a questão então de ser parte de uma instituição, de ter muitas vezes valores, um código moral em comum. Isso, diferenciar isso é importante, porque às vezes quando nós vamos estar lidando com os nossos pacientes, nós vamos ouvir umas determinadas coisas e, ok, mas isso é mais próximo de espiritualidade, não necessariamente de religião. Isso também nos ajuda na compreensão da vivência daquela pessoa. Tratando-se então do que acontece na nossa classe profissional, na literatura hoje tem se falado muito num termo que se chama religious gap, que seria uma lacuna de religiosidade. Pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos e recentemente, em 2020, na Universidade Federal de Juiz de Fora, por uma doutoranda, mostraram que no Brasil existe o mesmo fenômeno que também acontece em países desenvolvidos no campo da saúde mental, que é o quê? Uma diferença significativa entre a religiosidade da população geral e da população de psiquiatras ou psicólogos. Então, enquanto que, por exemplo, hoje no Brasil, com os dados mais novos no IBGE, nós vamos dizer que aproximadamente 90% da população professa alguma fé, alguma espiritualidade, religião,
tratando-se da nossa classe profissional, os números eles são muito reduzidos, ficam em torno de 60 e pouco, 70%. Nesta amostra dessa pesquisa foi feito com um estudo bem abrangente. E quais são as consequências disso, em certo sentido? A gente pode perceber que existe um certo distanciamento da classe em relação a isso, em relação a pensar sobre esse tema. E quando nós investigamos mais a profundo na formação dos terapeutas, nós também vemos que existe um certo vácuo em relação à abordagem desse fenômeno. Existe, como consequência disso, uma série de dificuldades que nós, psicoterapeutas, enfrentamos quando esse tema surge na sessão, no caso. Isso pode se manifestar por meio, talvez, de uma hesitação, de um desconforto, de um questionamento se é ético não falar disso? Esse é o espaço adequado de falar sobre isso? Até que ponto eu posso explorar isso em sessão? Então, são muitas as perguntas que surgem, porque, inclusive, nessa pesquisa, mesmo que muitos terapeutas responderam que sim, eu acredito que religião e espiritualidade para o meu paciente, para o meu cliente é algo importante. O número de psicólogos que realmente falava sobre isso em sessão quando surgia era muito reduzido, o que chama atenção novamente para essa questão das habilidades. Brevemente, existem muitas evidências hoje mostrando que a integração, então, de um cuidado religioso e espiritual, quando nós estamos falando de um cliente, de um paciente que é religioso, que manifesta uma espiritualidade, isso pode trazer resultados positivos para o processo terapêutico dele. Existem algumas meta-análises, então estudos que foram feitos baseando-se em muitas pesquisas que têm apontado que, em comparação com um tratamento que não considerou isso para um paciente religioso, espiritual, enquanto que um dado tratamento observou isso, aplicou isso, houve diferenças significativas no bem-estar que foi gerado durante o processo terapêutico, e esses valores eles foram mantidos mesmo posteriormente, mostrando que lidar com esse fator quando existe uma necessidade anunciada pelo paciente, isso pode sim favorecer clinicamente, implicando então fortalecimento da aliança terapêutica, por exemplo, de resultados clínicos, e tudo isso para nós é importante ficarmos atentos, porque quando nós não abordamos isso no momento que isso surge a sessão, isso pode levar para o oposto, ou seja, um enfraquecimento da relação terapêutica, entre outros aspectos que falaremos um pouco mais tarde. Tratando-se então da religião e da espiritualidade nesse contexto de fim da vida, ela se manifesta a partir de algumas dimensões específicas, alguns eixos específicos. Uma delas diz respeito à busca por sentido, por propósito, por transcendência. Por exemplo, no contexto de cuidados paliativos também é mais saliente. Então, afinal, o que foi todos esses anos de vida que eu vivi? Para que serve a minha vida? Qual o sentido da vida? Todas essas perguntas elas emergem porque afinal nós estamos nos dando conta da nossa finitude e que a pergunta sobre o que foi a nossa vida, nosso tempo para respondê-la parece que está se esgotando. Então, esses temas eles se tornam ainda mais salientes para muitos pacientes. Também tem pesquisas mostrando como que ter uma religião ou espiritualidade nesse contexto também pode favorecer, por exemplo, o bem-estar, o enfrentamento, por exemplo, de conflitos existenciais que podem estar ligados, por exemplo, ao medo da morte, a uma questão de culpa, reconciliação, por exemplo, embora o caso que você trouxe não seja diretamente ligado, talvez, eu não tenho conhecimento, mas são elementos que podem emergir junto nesse cuidado. Inclusive, uma religião e uma espiritualidade também pode influenciar as tomadas de decisão sobre o próprio tratamento. Então, se vai ser um tratamento que vai ser feito, por exemplo, a partir de uma determinada perspectiva ou não, as tomadas de decisão também vão passar por crenças e por valores religiosos. Então, o cuidado centrado na pessoa, ele vai estar ligado a esse cuidado integral, como estávamos discutindo, de também pensar na religião e da espiritualidade como esses aspectos que essa pessoa pode anunciar. Bom, e agora, pensando então um pouco de quais são esses desafios que surgem
para lidar com isso, bem como as potencialidades, eu gostaria de introduzir para vocês a ideia e um conceito que nos últimos anos internacionalmente tem ganhado bastante destaque, embora hoje no Brasil existe ainda um campo muito incipiente em pensar sobre isso, mas que aos poucos está sendo desenvolvido. Lá na UFIXPA nós temos também alguns trabalhos sobre isso, é o conceito de multiculturalismo, que na psicologia ele vem como um paradigma. Ou seja, não se trata de dizer, eu sou um psicólogo multicultural, respondendo isso como se fosse uma abordagem teórica, da mesma forma que eu poderia me autodenominar um psicanalista, por exemplo, mas diz respeito como uma lente maior que nos ajudaria a enxergar o fenômeno cultural na psicoterapia, na forma como ele se manifesta e nos convidar a pensar sobre ele e como que ele está ligado ao processo terapêutico dos nossos pacientes e também com nós mesmos. Em certo sentido, ele vai nos ensinar, a partir de algumas ideias, como que nós, terapeutas, podemos desenvolver uma habilidade para lidar com esses fatores na sessão. O primeiro pilar do paradigma multicultural, pensando em orientação multicultural, porque inicialmente se falava muito de competências multiculturais, enquanto que os estudos mais recentes têm falado de orientação multicultural. A diferença seria, ao invés de uma ênfase no fazer do terapeuta, por exemplo, eu vou estudar esse grupo religioso específico e uma intervenção específica para esse grupo religioso, e assim sucessivamente para qualquer grupo cultural ou outros marcadores da diferença, como gênero, raça, por exemplo. Eu busco, como terapeuta, desenvolver a minha forma de ser. Então, busco transformar a minha postura, e isso, claro, vai gerar como consequência uma prática clínica culturalmente sensível. A ideia de conforto cultural diz respeito a nós nos sentirmos à vontade e não defensivos para, quando surgirem, discutirmos então os fatores culturais que estão ligados, por exemplo, aos pacientes que eu posso estar atendendo. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo um paciente que ele tem uma visão de mundo, um espectro político, algo que da cultura dele, da forma dele de entender o mundo, isso gera em mim um desconforto, isso é um sinal. Aqui talvez, imagino que a gente entenda assim, em termos de transferência, por exemplo, mas inclusive existe uma pesquisa que fala de conforto cultural e contra transferência, não vou estar falando dela hoje, mas existe então algo que é gerado em nós por meio dessa diferença cultural. Então, como que nós, como terapeutas, podemos afinal, nos dar conta disso, manejar isso, porque isso nos denuncia os nossos próprios limites, quem sabe abordar isso na sessão. Se aquilo que ele sempre fala me gera um desconforto, como que eu vou ficar manejando isso se eu não me sinto à vontade para entrar nessas conversas? Isso nos leva em direção também a pensar algumas outras coisas e algumas crenças que nós, como psicoterapeutas, temos sobre isso e como que isso surge nos encontros também. Por exemplo, existe algo que um dos artigos nomeia como um certo mito da compatibilidade, que é a ideia de que eu vou buscar um terapeuta que tenha as mesmas características culturais que eu, acreditando que, por exemplo, isso necessariamente vai garantir um processo terapêutico de sucesso. Então, também eu vou buscar um homem que tenha as mesmas crenças que eu, no meu caso, por exemplo, só que pesquisas têm mostrado que essa compatibilidade ela não garante necessariamente resultados clínicos. Por quê? Essa pessoa ela pode ter vivências semelhantes, mas nunca serão as mesmas vivências. E eu posso estar pressupondo que, afinal, aquela pessoa também passou pelas mesmas coisas que eu, mas isso não necessariamente é verdade. Por outro lado, desenvolver conforto cultural também é o terapeuta refletir sobre a sua própria religião, sobre a sua própria espiritualidade. Então, se em nenhum momento nós nos perguntamos sobre isso, independente se a nossa resposta é positiva ou negativa sobre isso, nós teremos, quem sabe, uma dificuldade adicional de falar sobre isso em sessão, de acompanhar, quem sabe, o processo daquele paciente que também está num processo de descoberta, exploração, onde as suas experiências também estão emergindo.
O próximo pilar, então falamos de conforto cultural, agora a ideia de humildade cultural, que diz respeito a uma postura de abertura e curiosidade do terapeuta para, diante daquele paciente, se interessar genuinamente, sem julgamentos, pelos aspectos culturais daquele paciente. Então, quando um terapeuta ele tem humildade cultural, ele consegue se aproximar realmente com uma curiosidade genuína daquilo que está surgindo em sessão. Então, eu não vou colocar, por exemplo, a cultura daquela pessoa acima, que é acima da minha, mas também não abaixo da minha. Mas horizontalmente eu vou tentar entender, afinal, qual é a visão de mundo daquela pessoa, quais são as crenças dela sobre saúde, por exemplo, sobre bem-estar, sobre comunidade, sobre todas essas coisas que também atravessam o processo terapêutico. O- Isso. E o pilar final chama-se oportunidades culturais, que seria basicamente os momentos em sessão onde, quem sabe, o paciente fala, por exemplo, na sua narrativa, pensando nesse caso da religião e da espiritualidade, talvez ele está contando uma história e em um dado momento menciona alguma figura religiosa, menciona algum pertencimento a uma dada comunidade, e isso surge de forma implícita no meio da narrativa. A gente poderia nomear isso como uma oportunidade cultural, que seria, afinal, uma possibilidade do terapeuta explorar isso em sessão, validar isso, mostrar para o cliente que ele enxergou que o cliente falou disso, que o paciente falou disso. Porque afinal, quando isso não acontece, a consequência, próximo slide, por favor, é algo que na literatura tem sido intitulado como microagressões religiosas. O conceito de microagressão diz respeito a tipos de microinvalidações. Então, por exemplo, algum comentário que, quem sabe, o terapeuta fez que invalidou a experiência cultural daquele cliente, ou talvez uma negligência em falar sobre aquilo também pode ser interpretado dessa forma. Então, diz respeito a todos os comportamentos que o terapeuta ele pode manifestar, por exemplo, que para aquele paciente que está escutando, isso vai atravessá-lo de uma forma negativa. E a consequência disso são rupturas na aliança terapêutica. Então, vai haver gradualmente um distanciamento. Afinal, bom, quando eu falo deste tema, por exemplo, da minha religião e espiritualidade no setting clínico, meu terapeuta ele não pergunta, não relaciona isso, desvia de assunto, puxa outro assunto, sai. O paciente ele está percebendo isso. E a depender do quão importante isso é para ele, para o processo dele, isso pode levar a uma certa evitação. Então, não vou falar sobre isso como meu terapeuta. E a consequência disso são piores resultados clínicos, uma aliança terapêutica fragilizada. Agora, diante disso tudo, como que a gente pensa em abordar a religião e espiritualidade em psicoterapia? A gente pensou aqui que o paradigma de orientação multicultural, ele tem se demonstrado eficaz em certo sentido, em termos de pesquisa, porque ele, em certo sentido, é bem amplo. Ele não nos dá um conjunto de regras fechadinhas a ser seguidas. Faça isso e tu vai obter sucesso. Afinal, nós somos as pessoas que para tudo nós dizemos depende, não é? Então, com base nesses pilares, nós conseguimos humildemente, respeitando a cultura daquela pessoa, navegar na visão de mundo dela, entendê-la, demonstrar curiosidade, tentar se aproximar de uma forma que eu comunique àquele paciente que eu tenho um real interesse em entender o que ele está passando. E há também a ideia aqui que eu explorarei em seguida, que é a ideia de história espiritual, que é uma certa ferramenta que pode ser usada para auxiliar terapeutas. Aqui já pode passar, que vai trazer algumas perguntas sobre como que esses temas eles podem ser, por exemplo, abordados no contexto da terapia. Perguntas como, e aqui não são perguntas que necessariamente deveriam ser feitas na primeira sessão, ou algo que a gente vai dizer, vamos protocolizar, mas perguntas que podem nos equipar com ferramentas de como que nós nos aproximamos disso em sessão. Então,
Perguntar para uma pessoa, especialmente em cuidados paliativos, o que dá sentido à sua vida, quais são as suas fontes de conforto e força. Perguntar de uma forma aberta também: você tem alguma religião, alguma espiritualidade? Isso também é importante. A participação de uma comunidade, ou até mesmo entender se essa religião, essa espiritualidade também influencia o problema que aquela pessoa está passando. Existem muitas outras questões que também podem vir vinculadas a esse tema, então, a depender da sua forma de vivenciar a sua religião e espiritualidade, a gente vai ver as consequências disso para a experiência dela do sofrer. Sofrer pode ter um sentido diferente, por exemplo, bem como o enfrentamento religioso, se a pessoa ela usa a sua religião e espiritualidade como uma forma de lidar, por exemplo, com a morte, com quais são as crenças que ela tem sobre o pós-morte? Ela acredita em ressurreição, em reencarnação? Como que isso também se aplica ao nosso acompanhamento psicológico? E aqui nós vamos ter também as referências. Deixa eu ver, já finalizando. E a ideia desse momento é, afinal, oportunizar uma reflexão de como que nós podemos nos capacitar para lidar com esses aspectos em sessão. Muitas vezes a nossa hesitação ou a nossa falta de curiosidade sobre isso também acaba gerando um obstáculo. De fato, se o paciente ele não tiver uma religião, uma espiritualidade, bem provável que também ele anuncie isso, e isso também vai ser para nós importante para entender aquela pessoa que está diante de nós. Agradeço muito pela atenção. Obrigado. Samuel, quando tu fala, isso me lembra, né, que além de contexto clínico, acredito eu, mas vocês dois podem me dizer com mais certeza de que a espiritualidade às vezes entra na instituição hospitalar, não sei de que forma é autorizada. Como experiência pessoal, eu já precisei ficar internada na traumatologia do Cristo Redentor e lembro de estar deitada lá no meu leito e vir uma pessoa, não sei da onde, porque eu dormia muito, Aham. e perguntou: posso orar por ti? Eu não sei quem deixou aquela pessoa entrar, eu não sei de onde ela veio, não lembro de que comunidade ela participava, mas aquela instituição SUS pública deixou ela entrar e deixou ela fazer essas perguntas curiosas. Oi, eu posso fazer uma oração por ti? Pode me dar teu nome? Uhum. Então, como isso aparece também? É interessante em cada hospital, né? Quando eu trabalhei na Santa Casa, é um hospital que tem as irmãs, né? Então elas transitam no hospital, oferecem, né, o atendimento espiritual, é bem interessante, assim, né? Mas a espiritualidade, ela entra muito, assim, hoje atuando no clínicas, a gente costuma perguntar, né, assim, tem alguém, algum líder espiritual que tu gostaria de chamar, né? Então, às vezes vai alguém daquela religião, vai o pastor, já foi pastor acompanhando o paciente, né, como rede de apoio, já ou querem padre, né? Hoje mesmo estava conversando com um colega que disse, bah, teve uma vez que eu peguei um Uber e fui atrás de um padre para o paciente, porque padre da religião católica tem agenda muito cheia, né? É muito difícil conseguir. Então ele telefonava e a paciente estava pedindo um padre, eu quero um padre. Não conseguia, disse, mas qual é que é a sua igreja? Era uma senhora muito religiosa. A igreja tal, eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um Uber e foi na igreja do tal do padre, fulaninho conversou com ele, ele disse, pois eu vou lá, né? Então, assim, tem um lugar bem importante, né? A questão espiritual, enfim, em geral tem as capelinhas também, né, nos hospitais. Na Santa Casa tinham trabalhos voluntários também, que eram muito bonitos, né? Pelas, mas aí mais voltado da Igreja Católica, né? Então acredito que isso que aconteceu contigo no Cristo Redentor tem a ver com esses trabalhos voluntários, né? São pessoas que são coadjuvantes no tratamento, né? Que Entra no digamos, multidisciplinar também, né? aham, e que digamos assim, é uma instituição gigante que autorizou a entrada disto, né? E que também então passa por nós autorizarmos a entrada da espiritualidade também no contexto clínico. Uhum.
Eu preciso. Oi, então, gente, para polemizar um pouquinho, né, pensando nessa coisa multicultural, e eu trabalhei num abrigo em Alvorada anos atrás, e pensando um pouco assim nesse trabalho do Peter, né, lá no posto da Cruzeiro, e a gente está falando da questão da espiritualidade, enfim, né, como alguém que está ali como um mentor, né, dentro dessa rede, que está nos auxiliando, enfim. Só que dentro dessas comunidades a gente tem os outros líderes, né? A gente tem líderes culturais e a gente tem o líder do estado paralelo, que é o tráfico, né? E que por vezes a gente precisa pedir licença para essas pessoas para entrar e chegar, com uma ambulância para socorrer alguém, para tudo isso, né? Então eu queria que tu pudesse trazer alguma coisa em relação a isso, Petra, se é que se atravessa, né, essa questão, né? Porque acho que é algo importante, assim, né? De quanto é importante a gente se adequar a esses ambientes, né? E quanto é difícil para a gente, né? Em ambas as perspectivas. Ótima a tua fala, Samuel. Obrigada. Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo bem? Eu queria uma questão que a Carol trouxe assim antes, mas que eu acho que eu queria ligar um pouco com tudo isso, assim, da escuta, né, da pessoa na ponte lá, do bombeiro, que formou uma amizade. E uma coisa que eu converso com as gurias, né, Mari, eu acho que eu converso contigo lá em casa também, a questão muito do ouvir. Porque lá no plantão, a gente, às vezes, a emergência, uma emergência, ela tem a privacidade muito comprometida, né? Eu estou aqui atendendo alguém que está numa situação grave, desperta, tem que ir lá correndo, que alguém está com dor, não sei o que, eu interrompo de só um pouquinho, me mando lá, né? Ou eu estou atendendo, daqui a pouco chega alguém num griteiro, mas gritando, assim, né? Só um pouquinho, tem que ir lá ver. Na madrugada, isso aí baixa um pouco, né? Não é que está sempre correndo, às vezes até durante o dia pode ser que está tranquilo, mas é muito comum durante o dia estar assim. Na madrugada, eu procuro ouvir mais, eu tenho mais tempo para ouvir, né? E eu noto como isso é importante, assim. E aí, isso que a Carol falou agora, eu acho que se conecta bem com o que vocês falaram. Quando o Samuel estava falando ali, eu pensei muito aí na questão da identificação, né? Porque como se atravessa isso, Carol, essa questão? Lá eu já peguei gente assim, ó, atendendo, tipo assim, a pessoa falar com certo orgulho que ele já matou 2 pessoas, né? É quase, né, tá no meu currículo isso, não, mas é claro, com orgulho isso que eu cheguei a pensar, mas então qual é a definição de transtorno antissocial? Porque parece que aquilo ali é tão arraigado, né? Cultura. Uma outra colega estava me contando que ela atendendo um paciente, eu cheguei a pensar na hora se era verdade até. Ela, ela disse assim, não, meu marido trabalha, meu marido trabalha, em que ele trabalha? Ah, ele é descuidista na rodoviária. E daí minha colega perguntou, tá, mas o que é descuidista? A pessoa disse, não, assim, por exemplo, tem uma mulher ali que ela descuida da bolsa, ele vai ali e pega a bolsa. Ladrão, nome técnico, ladrão. Tu é um profissional do cuidado e ele do descuidado. Excelente. Então, a questão cultural, né, como impregna, e lá é uma zona conflagrada pelo tráfico, um pouco diferente do IAPI, ou eu acho que até bem diferente do IAPI. Então, às vezes, até eu digo assim, quando eu tô ali, às vezes eu vou pelo caminho do Menino Deus, e tem uma faixa ali que eu não lembro qual é, que tem 1 quilômetro, eu acho. Eu digo aqui é o portal, porque separa 2 mundos, tá? Eu tô lá de plantão, já aconteceu algumas vezes, mas começar a dar um tiroteio, assim, tô ouvindo aquilo, né? E então, uma vez eu me lembro também que eu estava no plantão e me chamaram, assim, era a Copa do Mundo, sabe? Péter, o fulano, foi pego no chuveiro tentando fazer um curto-circuito para incendiar a unidade, né? E eu chamei ele lá, é um dependente químico, e daí o crack, eu acho que também tem esse viés, assim, isso aí de alguma maneira invade o todo da cultura, porque assim, o portal joga o outro lá, mas o outro vai ter um impacto muito grande aqui. A criminalidade, né? O usuário, um desespero, ele começa a traficar.
né? E aí eu me lembro que essa pessoa, eu chamei ele na sala e disse, fulano, tu sabia que tem alguém tentando incendiar, né? Aqui a unidade foi pego agora e ele me olhou. Não, só um pouquinho. As pessoas vêm aqui para se tratar. Você podia ganhar o Oscar, né? Esse cara. E então, assim, ó, a gente pega lá muitas pessoas ditas com transtorno na psiquiatria, né? Que a gente usa mais o termo com transtorno antissocial, de personalidade antissocial. Mas às vezes eu penso assim, é tão identificado com um meio, né? Tão atravessado isso. Então, isso. É um transtorno comunitário quase, né? E às É vezes eu um acho que fenômeno sim, comunitário. Ah, pelo menos dentro da comunidade, eu acho comunidades dentro da comunidade, né? A pessoa cresceu traficando crack, sim, né? São os aviãozinhos que eles chamam, é do tráfico, mas que na verdade somando um grande tráfico. claro. Não deixa de ser um fenômeno cultural, né? Também. É um fenômeno cultural. Exato. Oi, tá me ouvindo? Uhum. Eu tava pensando um pouco em tudo que vocês falaram, né, e da minha experiência na época lá do hospital, e depois até um caso que eu atendi aqui pelo próprio contemporâneo de um paciente que teve ideação e tentativa de suicídio prévias, né? E pensando um pouco no que tu falou também, Samuel, e na realidade um pouco até do que o Peter trouxe, é a ideia de que nas comunidades terapêuticas, depois que alguns pacientes com internação saem, tem um senso de comunidade, de pertencimento, um grupo que acaba se formando, né? Que nem a gente dentro do hospital fazia muito questão de falar com a rede, né? Com a família e com quem mais estivesse acompanhando. A ideia de criar esse enlace, né? Que gerasse esse espaço psíquico, né? E aí vou entrar um pouco, talvez, na questão que a Evelise deixou para nós aqui, né? Da ideia de que o que seria, então, a tentativa de suicídio, né? E que eu pude observar, assim, parece uma linha tênue entre o total desespero e desencontro da pessoa com algo na sua realidade, na sua vida, que ela se sinta conectada de alguma maneira, seja um grupo, familiar, amizade. E eu acho que a gente pode tratar nessa questão da comunidade, né? Que então todos, digamos, corroboram essa realidade alternativa da criminalidade, né? Tanto que a gente está aqui incrédulo, né, com o descuidado, né, com a profissão. Agora a gente acabou de descobrir que existe, né? Então, então todo mundo está conectado um pouco nesse ambiente. Então, dentro dele, todo mundo tem um papel a cumprir, tem uma ligação que mantém ele ali dentro. Acho que, na medida a religiosidade entra nesse ponto, porque então todos congregam na mesma igreja ou com o mesmo, digamos assim, dentro da mesma religião, né? E fiquei pensando muito no teu exemplo, né, Pedro, do paciente que então se interna, faz, digamos assim, o que parecia o caminho perfeito para, tá, não, agora ele vai se ver livre daquilo. Mas talvez o sair para a realidade, se reencontrar com o ambiente fora, onde ele se deu conta, talvez, que ele vai voltar para aquele ambiente onde não tinha esse grupo para dar esse apoio, esse olhar, esse multidisciplinar que circundava ele ali, talvez tenha sido literalmente o limiar que botou ele de volta, tipo assim, não, entre ficar numa realidade completamente falida ou uma fantasia completamente delirante, bom, me avejo com o delírio do que com a realidade, né? Daí fiquei pensando um pouco de como também juntar o que vocês três falaram, assim, né? Comunidade, espiritualidade sendo uma via para essa comunidade. Eu fiquei ouvindo a Evelise e formulando já na minha cabeça assim um diálogo com ela e acho que tu tá trazendo algo que ela trouxe também antes, né, Gustavo? Claro que cada caso é um, a gente precisa olhar o caso a caso, né? A gente não vai falar de uma única, né, causalidade da tentativa ou do suicida, mas eu penso que a gente tem que olhar para o trauma, né? Eu vejo assim pessoas que se suicidaram em contextos sociohistóricos, né, de
muito trauma, de contextos de violência em comunidades, né, sociais. Lembro do Primo Levi, né, que passou pela questão do Holocausto, né, que tentou ressignificar aquela experiência, narrar esse trauma de muitas maneiras, não conseguiu, né? E foi uma pessoa que acabou se suicidando, né? Então a gente precisa também olhar para esse fenômeno, inclusive social, né? Da violência, né? O problema do suicídio é um problema de saúde pública e ele não é só um problema da pessoa, né? Que nem tu está trazendo, assim, ele é um produto da violência, né? Seja comigo, né? Como a Evelise bem pontuou, né? Seja consigo mesmo ou seja com o outro, né? Esse outro que está em mim, né? Então, eu acho que isso a gente não pode descolar da nossa escuta, né? Então, acho que tem um. Eu fiquei pensando no. Viajando aqui no descuidado, né? A profissão do descuidar tem um desmentido aí, né? Ele talvez tenha sido muito descuidado e não olhado e não escutado, né? Não viveu experiências que fizessem se conectar com a vida, né? Com algo que fizesse sentido, né? Assim como essa história do bombeiro que se conectou, né? Ali com aquele trauma, com aquela narrativa histórica daquele sujeito ali, né? Perfeito. Nós temos mais alguma pergunta, porque vamos nos encaminhar para o fechamento da nossa conversa. Nora, então eu convido a Nora a abrir o microfone e fazer a sua colocação. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos três que estão na mesa. Foi muito interessante, porque são abordagens diferentes, mas complementares, todas elas. E a questão que eu gostaria de trazer ela vai, de uma certa forma, reunir as três falas. E acho que a questão que a gente traz quando pensa em questão de suicídio é a palavra pertencimento. Porque o que te mantém saudável é tu estar integrado num grupo, tu fazer parte de uma comunidade. Isso que o Peter falou, bom, ele faz uma comunidade terapêutica, sai dali, cai no mundo dele e ele volta a usar. Então, isso é o pertencimento. Então, a questão que eu trago é assim: religiosidade, espiritualidade, pertencimento. É muito comum quando a gente vem de diferentes culturas, diferentes religiões, entra no estudo psicanalítico e começa a questionar a religiosidade. É a primeira coisa. Religiosidade e espiritualidade. Bom, Freud trouxe, né, o futuro de uma ilusão para a gente pensar sobre isso. Se a gente não tem um pertencimento religioso barra espiritual, como é que nós vamos acolher isso do paciente? Como é que nós vamos poder lidar com isso? E eu te pergunto eu pergunto a vocês porque é uma questão que quando eu comecei a fazer estudo analítico, foi foi um confronto muito grande, foi um conflito muito grande. Eu vim desde pequena numa escola religiosa, de uma família religiosa, religiosa em termos, não de carolas, mas assim, com princípios e valores religiosos. E aí, quando tu começa a estudar aquilo tudo, é meio que posto num plano do, não, mas espera aí, não faz sentido, não combina, não encaixa. Então, como é que a gente lida com isto? Crença, fé, análise e o pertencimento. Agradeço para vocês, eu sei que é uma questão bem complexa, bem vai envolver muitas coisas, mas se vocês puderem tecer algum comentário sobre isso, eu vou ficar grata. É a pergunta de US$ 1 milhão da Nora. Ela é Não, feliz. é 1 trilhão, Carol. 1 milhão já foi. Só para problematizar mais um pouquinho, tá? Minha última colocação. Quando eu pensei na Fabiana, assim, acho que alguns de vocês devem ter visto o último filme do Almodóvar, tá? Sim. O Quarto ao Lado. E fala sobre uma eutanásia, né? E o quanto isso, né, pode ser pensado como um suicídio ou não, né? Como tu encara o fim, um suicídio já assistido, né? Mas como tu encara então o fim, né? Que tem a ver com o nome do nosso encontro. Então queria trazer isso para pensar assim, né? Com esse viés assim, né? Eu sei que no Brasil isso não é possível, né?
Mas como que se encara isso, né? Eu imagino que no tratamento paliativo a gente deve encontrar pessoas que querem continuar com o tratamento ou não, né? Como se atravessa essa questão da espiritualidade, né, Samuel? Uhum. Então, eu queria trazer mais uma questão aí para a gente pensar. Obrigada. Também posso problematizar um pouco, até porque foi uma coisa para. Vai em frente, vai em frente. Depois a gente dá um jeito de. Não, porque o Samuel, quando ele falou multiculturalismo, ali, quando a gente se conheceu, né, Samuel, eu já gostei um monte, assim, né? Aham. E aí, mas o que que. E aí, de novo, a fala da Carol, juntando o que a Nora falou, e eu queria depois assim, um comentáriozinho breve também sobre a Evelise, o que a Evelise perguntou, mas o que que eu pensei, assim, também uma questão assim, ó, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu não comecei na emergência, eu comecei na Vila Mapa, que era dentro, um postinho de saúde, dentro de um beco invadido, completamente tomado por invasão. Tá? E aí lá eu cheguei lá no meu primeiro dia e tinha marcas de tiro na porta, né? E chega um cara com as calças lá embaixo, aparecendo uma quase a genitália dele, entrou lá sem camisa, cadê o doutor? Né? E aí eu fiquei assim, né, me chocado. E eu me lembro que eles brincaram comigo durante muito tempo, que na hora do almoço eu perguntei, onde é que tem uma cafeteria aqui? Né? E então, assim, ó, a cultura, né, Samuel, a questão da cultura ali. E aí, eu, no mesma época, um colega me ligou e disse, Peter, tem um lugar aqui para tu trabalhar em Presidente Lucena, tu vem uma vez por mês, pagam bem. Eu disse, tá, eu aceito pelo valor, né, vai lá. E ele disse assim, só uma coisa, tu vai ver que tu tá num outro país. E daí eu cheguei lá, a cidade, eu fui direto apresentado pro prefeito, né? E as pessoas iam me iam para consulta de camisa e ficavam sentados me aguardando, né? Com cuca, com pão, com não sei o quê, e me convidavam muito para morar lá, né? E 90% da população fala alemão. E alguns não falam brasileiro, eles não dizem, não falam português. Ah, eu vim junto porque ele não fala brasileiro, né? E eu me lembro uma vez que eu atendi uma pessoa que não falava nada de brasileiro e sem tradutor, sem alguém, eu brinquei a consulta mais rápida da minha vida. Eu entendi que ele estava bem e repeti a medicação, né? Então, como nessa o multiculturalismo, né? O nosso, como a gente é diferente, eu acho muito legal. De novo, eu sempre penso na questão da identificação, né? Da gente se identificar com o meio. A pessoa que estava lá, que chega lá, cadê o doutor? Não sei o que, sem camisa, né? Mas na hora também da consulta, eu pensava uma coisa assim. O preconceito da gente, às vezes, ele é no atacado, ele não é ele é no varejo, não, ele é no atacado, não é no varejo, né? No aqui e agora, a gente conversando, some muito, porque eu notei que eu cheguei muito com preconceito, com a minha cultura melhor, né? Mas é uma pessoa com uma pessoa só sentada ali, né? E quanto à questão, para não deixar acho, passar em branco a questão da Evelise, do suicídio, eu acho que é muito difícil, né? É tão complexo. Eu sei que ela não pensa que a gente ia responder, mas eu penso assim, isso que ela falou, eu vejo muito no Luto e Melancolia do Freud, né? Conforme for a tentativa de suicídio. Mas eu vejo também muito a questão do Winnicott, quando ele fala que às vezes a tentativa de suicídio é uma tentativa desesperada, é para viver pela primeira vez, quer dizer, todo mundo decidiu por minha vida. Agora, nisso aqui, pelo menos nisso, eu vou decidir a hora de eu morrer. Então, tá. Desculpa que eu falo tanto, assim. Capaz, Sabe como é que eu capaz. sou. Excelente, excelente comentário, assim, isso, essa postura que você comentou que teve, assim, diante dessa diferença, conversando com esse sujeito que no começo, inclusive, imagino que tenha causado um certo medo, assim, do contexto e tudo. Isso está bem relacionado à ideia de humildade cultural, que afinal é nesse encontro a gente não fazer um juízo de valor, porque afinal, se fazermos, as pessoas elas vão perceber. Elas vão perceber que a forma como a gente está olhando para elas ou para aquele tema talvez nos gere um desconforto maior, assim, e isso vai influenciar o processo. Mas em relação à pergunta de milhões que foi feita, assim, eu também fiquei refletindo um pouco sobre como que afinal nós lidamos no nosso mundo com a questão da religião, espiritualidade e pertencimento.
Eu lembrei muito de um livro que foi escrita por uma escritora inglesa que se chama Strange Rites, que seria Rituais Estranhos, Novas Religiões para um Mundo Sem Deus, New Religions for a Godless World. E nesse livro, essa autora, ela faz uma leitura do cenário dos Estados Unidos e como que ao longo das últimas décadas, embora se tinha uma expectativa iluminista de que não, nós estamos descobrindo a ciência, a religião na Europa está diminuindo, e nós vamos chegar a um momento que, quem sabe, a ciência será a nova religião, não é? Pelo contrário, o que nós temos visto ao longo das últimas décadas é uma busca muito maior da religião e da espiritualidade, mas de uma forma diferente. E da perspectiva das ciências da religião e da sociologia da religião, algo que a gente observa hoje é um tipo de, então, espiritualidade que tem se mudado, no sentido de que as pessoas hoje, elas optam muitas vezes por uma espiritualidade e não uma religiosidade, ou vivenciam um tipo de religiosidade cada vez menos institucional, que, em certo sentido, entra nisso que a gente estava falando. Afinal, que tipo de pertencimento é possível quando cada vez mais a gente vai personalizando a nossa espiritualidade a ponto de que cada pessoa tem a sua e a gente não tem um ponto em comum, um ponto de encontro. E nesse livro ela vai falando, essa autora, então, de diferentes tipos de espiritualidades, em certo sentido, que foram florescendo e se desenvolvendo ao longo dos últimos anos nos Estados Unidos, e que, embora não sejam religiões, e nem tanto, talvez, espiritualidade com E maiúsculo, bom, não sou ninguém para dizer isso ou não, acabavam adquirindo uma característica de uma religião e espiritualidade. Ela menciona como exemplo, por exemplo, comunidades que se formaram nas redes sociais, em torno, por exemplo, fãs de Harry Potter ou de outras séries, outras mídias, que com o surgimento da internet, com a criação de comunidades online, foi se formando a possibilidade dessa formação de vínculos entre pares, mas que não são geograficamente presentes, ou seja, nós nos conectamos online, nós temos uma rede, mas essa rede ela não necessariamente se encontra presencialmente. Então, eu acho que quando a gente também está atento para esse tipo e essas talvez novas formas de pertencimento, eu acho que aqui a discussão não seria se, afinal, essas formas de pertencimento elas são melhores ou piores. Eu acho que isso dá um outro encontro, mas basicamente são formas de pertencimento que, dentro da nossa cultura de tecnologia, de redes sociais, muitas vezes acaba se dando. E eu acho que a gente estar atento, consciente disso, nos ajuda a, quando isso aparece na sessão, a gente vê ali a oportunidade cultural e a gente tenta, afinal, como que isso é para ti? Por exemplo, uma pessoa que eu acompanho, uma adolescente, fala muito de Free Fire. Então, jogos no celular e tudo mais. É um mundo que eu já não entendo mais. Mas no encontro, Eu nem sei o que é Free Fire. e afinal, para mim, Free Fire é uma outra cultura, é um submundo, mas assim, quando ele me narra, então, que, porque daí eu fiz um capa e não sei o quê, e vem, assim, algumas nostalgias da minha época de Minecraft, de anos atrás, mas demonstra uma postura de, mas me explica, o que que é um capa? O que é isso? Mas com quem que tu joga? E tento, por meio disso, entrar no mundo cultural dele, entender como que isso, afinal, funciona para ele. É um tipo de pertencimento, em certo sentido. Talvez se a gente fosse colocar dentro da caixinha, mas eles se encontram presencialmente, desse jeito? Provavelmente não. Mas estarmos conscientes de que, quem sabe, para essa pessoa é a experiência de pertencimento que ela tem, vai ser importante. Talvez vai ser a partir disso que a gente vai conseguir trabalhar pertencimento também. Perfeito. Pessoal,
estamos no horário e nós vamos encerrando a nossa reunião de 4ª de setembro. Muito obrigada pela presença de todos, aos Agora eu vou convidados, a nossa comunidade online, eu também dou tchau. Mas eu quero saber, a Fabiana tem um spoiler. Não, eu só queria falar um pouquinho, não era spoiler, desculpa. É que ela falou do filme, né? E do motivo do convite, enfim, eu queria só responder a Carol. É possível? Claro, responda e depois, comunidade online, nós vamos nos desligar. Fiquem conosco. Carol, então, assim, obrigada pela tua pergunta. Eu acho que é excelente trazer essa questão do filme do Almodóvar, né? Porque aí a gente entra na questão do desejo da morte, né? O desejo de morrer é querer me suicidar, né? E nem sempre, quando o suicídio ele é verbalizado, necessariamente é desejo de morrer, né? A gente sabe disso, né? É a expressão de um sofrimento. Eu fiquei lembrando de duas cenas, assim, essa menina que eu contei para vocês que eu acompanho e que é uma pessoa que tem risco grave de suicídio, hoje não tanto, né? Ela começou a parar de fazer as tentativas quando ela começou a me narrar coisas do tipo: eu me sinto presa num apartamento que está incendiando e eu quero pular. Entendem? Então, assim, é isso. A minha saída é fugir. E esse apartamento em incêndio é o cenário familiar dela. Né? Então, acho que tu falou em Winnicott, eu lembrei disso, né? É uma possibilidade de existência, a não existência, né? Paradoxalmente, né? Como o Winnicott bem fala, né? E por um outro lado, né? Daqui um pouco eu ter o desejo de morrer diante de um contexto de fim de vida também pode ser saudável, né? Eu lembro de um paciente que eu trabalho também com avaliação de transplante no hospital, né? Ele tem 87 anos. E ele disse: eu quero fazer um transplante de rim. E eu sei que as chances são mínimas de eu conseguir sobreviver à cirurgia. E o médico me contraindicou, mas eu me sinto preso na hemodiálise. Eu, mesmo morrendo, mesmo que eu morra na mesa de cirurgia, eu vou viver até o meu último dia com o sonho de uma qualidade de vida. E ele levou a filha junto na consulta e eu disse: o que que vocês acham, né? Porque isso é da família, né? E ela disse: a gente admira muito ele, né? Porque dentro da história de vida dele, ele sempre teve muita liberdade, ele foi motorista de eh, caminhão, né? Então ele viajava. Então, só de eu poder morrer pensando que um dia talvez eu possa voltar lá para o norte, que eu gostava de visitar, eu vou estar melhor do que preso naquele tratamento que para mim não representa mais, né? E aí eu vou dizer que isso é ideação suicida, isso é desejo de morte? Não, é uma aceitação, né, diante de um fim. É, é, exato. Obrigada. Obrigado também. Obrigada.